Olha, eu fiquei de cara com a reação que ele teve. Não esperava. Afinal de contas, a gente era amigo, colegas de trabalho e, acima de tudo, amigos, né? Só que não sei, ele levou para um lado. Tanto que eu falei, Odair, pelo amor de Deus, precisa se agir assim com essa agressividade toda comigo? Nunca fiz nada de errado, você sabe? Depois da vinheta, não perca a história completa de Walter e Janaína. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Além de trabalharmos juntos, éramos amigos demais. Aliás, sem exagero nenhum, o Odair era para mim como se fosse um pai, de tão bem que a gente se dava. Inclusive, ele vivia me dando conselhos. E eu digo isso porque ele sabia que eu aprontava muito. Teve uns tempos, por exemplo, que mesmo tendo namorada, eu me envolvia com outras meninas. Inclusive, mulheres de boate. Um dia ele soube que eu e um outro colega, ali da firma mesmo, tínhamos ido a uma boate que tinha lá perto da casa dele. E ele me deu uma bronca. Ô Walter, é sério mesmo que você fez isso? Você não pensa na tua namorada, não? Puxa vida, cara. Eu ainda caí na besteira de dizer que era melhor sair com mulher de programa do que com uma mulher comum. Porque a gente não corre o risco de se envolver com a pessoa. Ainda falei pra ele, sair com mulher de programa não é traição, Val. Não tem sentimento na parada. Ele só balançou a cabeça. Visivelmente descontente. Embora a gente não fosse mais do que amigo, né? Ele não aprovava o que eu fazia. Eu sempre levava em consideração o que ele falava, pela amizade que a gente tinha. Por ele ser muito amigo e mais velho, ter mais experiência da vida do que eu, ele vivia me falando coisas, só que eu, é claro, não dava muita bola. Acabei terminando aquele meu namoro e depois disso, claro, passei a aprontar ainda mais. Um sábado, ele me convidou para participar de um churrasco de um irmão dele. Dali da empresa, fomos direto para casa. Eu fui no meu carro, passei em casa, peguei um casaco e ele foi no carro dele. Antes de irmos ao churrasco, tínhamos de passar na casa dele porque ele queria tomar banho também, trocar de roupa. Sua família também iria junto. Eu estava ali na sala, sentado no sofá, enquanto esperava ele tomar banho. Sua esposa tinha preparado um café, depois foi pro quarto se arrumar também, e de repente, alguém entrou pela porta. Era uma moça, uma menina, mas bem jovenzinha. Sei lá, uns 16 anos, se tanto, mas jovenzinha mesmo, e linda. Pensa numa menina bonita. Pelo jeito foi o que eu concluí, era filha do meu amigo. Como era a primeira vez que eu ia à sua casa, não conhecia ninguém. E apresentei para ela. Falei que era amigo do Odair. E perguntei, mesmo já imaginando que era, se ela era filha dele. E ela confirmou. Seu nome Janaína. E repito, uma boneca de tão bonita. Logo a mãe dela apareceu ali na sala e falou. Esse é o Walter, filho. Ele trabalha com teu pai. Ele vai junto com a gente lá no churrasco do teu tio. Aliás, você não vai se arrumar, não? Falou aquilo. A menina pediu licença, toda educadinha, e falou que ia trocar de roupa. Olha, pelo visto, aquele churrasco seria melhor do que eu estava imaginando. Só por conta da presença daquela menina. Eu não imaginava que meu amigo tivesse uma filha tão linda. Até porque ele nunca comentou dela para mim. Aliás, ele nunca foi de falar muito da família. Era uma pessoa assim meio reservada nesse sentido. Enfim, eles acabaram indo de carona comigo no carro. E pelo retrovisor, eu ficava reparando na Janaína. A verdade era uma só. Fiquei encantado por ela.
Quando chegamos, o Odair me apresentou ali aos parentes, a festa já estava rolando, só que eu não consegui prestar atenção em nada. Fiquei o tempo todo procurando aquela boneca com os olhos. E às vezes, notava que ela também olhava para mim. Eu senti até um choque quando os nossos olhares se encontravam. E ela sorria para mim. Na verdade, ela ficou ali conversando com outras meninas, com certeza parentes dela. Mas teve uma hora que ficou sozinha. E eu aproveitei e me aproximei. Perguntei aquilo que mais queria saber. Você não chamou o namorado para vir no churrasco? Não tenho. Não tem namorado? Não. E você, não trouxe a namorada? Não, eu também não tenho. Mas a gente pode explicar, né? Feio desse jeito? Brinquei com ela e ela sorriu. A conversa foi fluindo. Depois ela também me apresentou as primas. Olha, me encantar foi pouco. Fiquei fascinado por essa garota. Porque não era só a beleza. Não sei explicar. Ela tinha alguma coisa a mais. Algo que eu nunca tinha reparado em outras meninas com quem me envolvi. Depois até seu número eu pedi. Falei que tinha gostado muito de conhecê-la. E para minha felicidade ela passou. Em resumo, naquele dia fui embora para casa com a imagem daquela musa em pensamento. Depois mandei mensagem de boa noite. Ela respondeu mandando boa noite também. Até que no domingo, depois do almoço, eu a convidei para a gente dar uma saída. A chamei para irmos ao parque. Ela topou, só que me fez aquele pedido. Só não comenta nada com o pai depois, tá bom? É que eu tenho medo que ele não goste. Aqui em casa, aliás, eu vou dizer que eu estou indo me encontrar com uma amiga. Falei que ela podia ficar despreocupada, não ia comentar nada. Aliás, nem com o pai dela, nem com ninguém. Marcamos um local e eu passei para apanhá-la. Olha, só de ver aquela menina na minha frente, já estremeci por inteiro. Fomos ao parque, demos umas voltas. Depois a gente foi tomar um refrigerante. E foi nessa hora que eu achei que era o momento certo, né? Até porque ela estava assim bem receptiva. E lhe dei um beijo na boca. Envolvido naquele clima gostoso, não resisti e encostei a minha boca na sua. Felizmente ela correspondeu, como eu já esperava. Aquele beijo, na verdade, já devia ter até acontecido antes, desde que ele entrou no meu carro, para ser mais exato. Mas eu fiquei com um pouco de medo, me bateu uma insegurança, o medo de ela não gostar, aí fui protelando. Depois do primeiro beijo, a gente ficou grudados um no outro. Já tinha começado a escurecer quando eu a deixei na esquina da sua casa. Olha, eu me conhecia muito bem. E apesar de aquele ser apenas o nosso primeiro encontro, acho que voltei para casa já encantado. Simplesmente não consegui pensar em mais nada. Só enxergava essa menina na minha frente. Na segunda-feira, assim que cheguei na empresa, claro que não comentei nada com o Odair sobre a sua filha, né? Muito menos sobre o que tinha acontecido. Só que na hora do almoço, caí na besteira de fazer uma brincadeira com ele. Dei um tapinha assim no seu ombro e falei, puxa vida, hein, Odair? Você nunca me falou que tinha uma filha tão linda. Tava escondendo ela de mim, né? Aliás, pode te chamar de sogro? Falei aquilo assim, na base do brinquedo mesmo. Tanto que ri. E olha, ele estava normal até aquele momento, conversando comigo assim numa boa. Mas do que falei aquilo, ele mudou, na mesma hora. Que intimidade é essa, cara? Não repita isso, viu? Eu fiquei todo sem graça. Que é isso daí? Foi só uma brincadeira. Brincadeira de mau gosto. Perdeu o respeito, é? Nossa, cara, não é pra tanto, né? Pode não ser pra você.
Com família não se brinca. Ainda menos com filha. Minha filha não é... Bom, você entendeu, né? Olha, eu fiquei de cara. Ele nunca tinha falado assim comigo. Meu Deus, a gente fazia tanta brincadeira um com o outro. Só que eu toquei no seu ponto nevrálgico, digamos assim. Ele não gostou mesmo. Mudou. E olha, depois daquela invertida, eu não sabia nem onde enfiar minha cara. Repito, foi a primeira vez que ele ficou bravo comigo assim, da maneira como ficou. Nunca tinha falado com aquela grossura toda. No começo, inclusive, eu até achei que ele pudesse estar brincando, mas não estava. Não estava. Detalhe, ela já tinha me contado que recém tinha completado 16 anos, ou seja, era menor de idade. Eu também era novo, só tinha 23 anos. Mesmo assim, perto de mim, ela era uma menina, né? Eu talvez não devesse tê-la chamado para sair. Mas só fui saber a sua idade depois que já estávamos lá no parque, de modo que não tinha como voltar atrás. E de mais a mais, eu estava tão encantado por ela, que mesmo sabendo que ela só tinha 16 anos, ficamos juntos do mesmo jeito. Só não imaginava que o meu amigo pudesse ter aquela reação. E por conta de um simples comentário, uma brincadeira. Imagine se ele soubesse que a gente tinha se encontrado. E se beijado, inclusive. Apesar de ser meu amigo, dava para ver que ele não queria aproximação minha com a filha dele. Até porque, repito, ele sempre soube que eu era aprontador. Me dava conselhos, me chamava a atenção. Sabia que até com garota de programa eu já tinha saído. E justamente por saber de tudo isso, eu deveria ter previsto que jamais aceitaria, né? Algum envolvimento entre mim e a filha dele. Olha, perdi o rebolado. Enfim, depois mandei uma mensagem para Janaína, contando para ela da dura que o pai dela tinha dado em mim. Mas ele entendeu errado. E me deu uma dura também. Ô, Walter, eu não pedi para você não comentar nada com o pai. Agora vai sobrar até para mim. Não, você não está entendendo. Eu não falei que a gente se encontrou no domingo. Não foi isso. Foi só um comentário que eu fiz. Só porque eu falei que ia chamar ele de sogro? Ela achou até graça da situação, depois que entendeu. Enfim, continuamos trocando mensagens, nos vendo, mas é claro que nunca mais toquei no nome dela perto do Odair. Depois ela também acabou voltando às boas comigo. No sábado, fui até o bairro dela para vê-la de novo. E passamos um tempo juntos. Começamos uma espécie de namoro, só que é claro, tudo escondido. Mesmo sendo meu amigo, ele jamais iria permitir. Olha, confesso até que me arrependi por ter feito tanta coisa errada na minha vida. E principalmente ter comentado com ele, né? Porque agora, sabendo que eu era assim meio safado, digamos, que tinha até traído minha namorada, ele naturalmente jamais aceitaria que eu me envolvesse com a filha dele. Só que mesmo assim a gente se envolveu. E com o tempo, a verdade é que eu acabei me apaixonando de verdade. Às vezes ela ligava para mim e eu conversava com ela numa boa, mesmo estando perto do pai. Não chamava pelo nome, sabe? Chamava de amor, meu bem. De modo que nem em sonho ele imaginava que era com a sua filha que eu estava falando. Um dia ele veio me perguntar: tá namorando de novo, Walter? Pois é. Conheci uma princesa esses dias. Bom, veja se pelo menos com essa você leva as coisas mais a sério, né? Fica tranquilo, Odair. Viu?
Tô apaixonado mesmo, dessa vez vai ser pra valer. Ele ficou me olhando, assim, meio desconfiado. E o pior é que eu tava falando sério. Não era só da boca pra fora. Tivemos a nossa primeira vez depois de 1 mês e meio de namoro. E foi simplesmente a melhor coisa que já me aconteceu. Só serviu para eu me apaixonar ainda mais. E o namoro continuou, mesmo eu sabendo do perigo. Apesar de ter escondido do pai, ela, sabe, levava aquilo assim com normalidade. E eu também. Não fiquei com a consciência pesada por ele ser meu amigo. Tava fazendo tudo direitinho com ela. Sabe, eu a respeitava da melhor maneira possível. Até perto de completarmos 5 meses juntos, uma quarta-feira, quase 9 horas da noite, eu estava em casa quando a Janaína mandou uma mensagem. Walter, tem como você vir aqui em casa agora? Pra tua casa? Tem sim, mas o que houve? Aliás, e o teu pai, tua mãe? Ela demorou um pouco, mas logo me enviou outra mensagem, que me fez estremecer. O pai já está sabendo da gente. Eu tive de contar para a mãe, e a mãe contou para ele. Nessa hora eu estremeci. Quase não consegui digitar a mensagem. Meu Deus, ele reagiu como? Ela falou que ele tinha ficado bravo, chamado a sua atenção, mas que tinha pedido para conversar comigo. Por isso ela queria que eu fosse até a casa dela. E já como não tinha como fugir, o negócio era enfrentar a fera. Olha, as minhas pernas falseavam quando eu cheguei. Desci do carro e quase não consegui caminhar até a porta. Bati 3 vezes e escutei a voz do Odair lá de dentro. Se for o Walter, pede para entrar e me esperar ali na sala. Era ele falando. Entrei, deu para sentir o clima pesado. A Janaína e a mãe estavam com a cara bem esquisita. Ela, por exemplo, nem falou comigo. Só sua mãe pediu que eu sentasse, que logo o Odair viria conversar comigo. Daria 2 minutos, ele apareceu no corredor. Num fio de voz, ainda tremendo, eu falei: tudo bom, Odair? Você queria falar comigo? Olha, se for sobre o meu namoro com a Janaína, eu te juro que eu não consegui nem terminar a frase. Não tive tempo, porque ele se aproximou e já foi. Olha, até hoje, só de cantar parece que eu tô reavivando aquela cena. Ele não disse uma palavra, mas me deu uma bofetada no rosto. Foi uma pancada tão forte que eu cheguei a cair assim para trás. Olha, se fosse outra pessoa, por mais que fosse meu amigo, eu com toda certeza teria revidado. Mas como que eu iria partir para cima do pai da minha namorada, da menina por quem estava apaixonado? Não tinha como. Aliás, só ia piorar a situação. Por isso não revidei. Só levantei e procurei me explicar. Odair, por que agia assim comigo? Odair, eu estou gostando de verdade da tua filha. Nunca fiz nada de errado com ela. Pode perguntar. Nem toque no nome da minha filha. Você não tinha o direito de fazer isso comigo, Walter. Você me desrespeitou. Não quero saber se você está gostando dela ou se não está. Isso está acabado. Tá me entendendo? Não quero mais saber de você perto da minha filha. Será que você me entendeu? Se eu souber que você chegou perto dela, olha, eu sou capaz de te matar. Eu não estou brincando, hein, cara? E você, menina, escuta bem o que eu vou te dizer, viu? A partir de hoje, você não sai de casa sozinho. É da escola para casa, de casa para escola.
E aí de você, se eu souber que andou dando trela pra esse pilantra de novo. Uma coisa eu digo, não tinha como nenhum de nós dizer que não entendeu. Ele foi muito claro. Chegou a me ameaçar, inclusive. Juro, apesar de conhecer o gênio dele, eu nunca imaginei que ele fosse capaz de tanto. Me tratar daquele modo. Era muito ciúme da filha. Excesso de zelo. Olha, pela primeira vez na minha vida, eu estava levando um relacionamento a sério. E veja só, logo no primeiro, até o celular da Janaína ele tirou, para ela não poder mais se comunicar comigo. E depois disso, até a nossa amizade foi pro ralo. Não tinha como, né? Porque até me bater, ele bateu. Depois me ameaçou até de morte. Tem como seguir amigo de um cara desse? Até um certo ponto, eu entendo a preocupação dele. Mas olha, ele foi longe demais. Exagerou na medida. Na empresa, ele nem olha mais a minha cara. Só conversa comigo o estritamente necessário. Só coisa de trabalho. Senti demais o fim da nossa amizade. Mas senti ainda mais o meu afastamento da Janaína. Ele não podia ter feito isso com a gente. Não estamos no século XVIII. E a gente estava gostando de verdade um do outro. Tudo bem, eu não sou o cara modelar, sabe? Um cara para ser exemplo de nada, mas eu acho que isso tem muito a ver com o sentimento que a gente tem pela pessoa. No caso dela, eu nunca pensei em ir pra gandaia ou ficar contra a menina. Não, por quê? Porque estava gostando muito, de verdade, da Janaína. E no fim, aconteceu o quê? Fomos tolhidos pela intolerância desse cara, pelo seu ciúme desmedido, excesso de zelo. Eu jamais ia fazer nada de errado com ela, mas ele não quis nem saber. Simplesmente me ameaçou, acabou a amizade que a gente tinha e acabou também com o nosso amor. Destruiu a nossa felicidade. Tudo de bom que poderia acontecer dali pra diante. Porque eu vou repetir pela 1000ª vez. Dessa vez, eu estava apaixonado. Dessa vez, eu queria tudo com ela. Me casar, ter filhos, uma família. Era só nisso que eu estava pensando. Aí vem o cara e acaba com tudo. Repito, até um certo ponto eu entendo a preocupação dele com a filha, mas, meu Deus, não era pra tanto. Sinceramente, ele exagerou. Não era pra tanto.